Durante muitos anos da minha vida, eu acreditei que eu precisava me adaptar. Me adaptar para ser aceita, para pertencer, para a gente corresponder às expectativas dos outros que amamos, me adaptar para não me decepcionar. Na realidade, a gente sempre tenta encontrar um jeitinho para que a gente não se decepcione. E eu acredito que todo ser humano passe por isso, porque passamos por fases na vida em que a gente precisa aprender várias coisas. Já começa ali nos primeiros 7 anos, aonde a gente aprende a enxergar a vida através do olhar dos nossos pais, dos nossos familiares, de quem nos educou, e depois a gente vai aprendendo como a gente quer viver essa vida, o que que eu quero para mim, o que que eu não quero, ou o que eu preciso pegar que não é meu, mas se eu não pegar eu não me sinto pertencente. São várias crenças e valores que a gente vai criando, moldando a nossa personalidade de acordo com aquilo que a gente vai vivendo. Mas chega uma hora, gente, que a gente precisa parar com tudo isso, rever todos esses valores e crenças que vamos criando, que em vez de nos ajudar, nós vamos nos anulando, nós vamos nos bloqueando, nos tornando infelizes. E o problema é que essa sensação de ficar passando todo esse tempo tentando ser quem os outros esperam que você seja é sufocante. E aí chega um momento que a gente para perguntar: mas quem realmente eu sou de verdade? Essa pessoa que eu criei é a versão que eu quero ser? É a versão que eu quero viver a partir de agora? E é nesta reflexão que eu faço para você um convite, para você olhar para tudo isso, mas olhar para tudo isso com consciência, porque não adianta você ficar fazendo essa pergunta para você e você não saber qual caminho que você pode tomar. E quando a gente não encontra esse caminho, às vezes a forma que nós vivemos não é uma forma suave. Às vezes é através de muitas perdas, é através de encerramentos de relações, de trabalhos, né, de rompimentos, que nos traz uma sensação de estarmos perdida, de não saber qual a direção nós devemos seguir. Isso é normal. Todos nós passamos por isso. Mas chega uma hora que a gente precisa aprender a não colocar limites nas crises que passamos. Porque nem toda crise é um fim, ao contrário, muitas vezes ela é um chamado para que a gente possa se despertar, para deixar para trás tudo aquilo que não cabe mais na nossa vida. Não é? Aquelas versões que a gente tentou adaptar ao outro, aquelas histórias de dramas, de dificuldades que passamos no passado, aquelas formas de viver que já está apertado, que não dá mais para vestir aquela roupa. Chega uma fase na nossa vida, gente, que chega aquele momento que a gente tem que ficar só agradando. Chega de provar, chega de aprovar. Não é mais sobre pertencer a qualquer custo, é sobre escolher. A vida, na realidade, ela é feita de escolhas. Às vezes são escolhas que a gente precisa pagar o preço. Escolher conscientemente quem a gente quer ser, essa versão nova que nós precisamos construir, que não está pronta, e às vezes nós nem sabemos qual o caminho que a gente vai tomar, mas um caminho que a gente sente, que a nossa alma sente que faz sentido. Escolher como queremos viver o tempo que temos, esse tempo que é precioso, e que esse tempo a gente não sabe quando vai terminar. Mas foi durante todas essas transformações que eu passei na minha vida, e hoje eu vivo um momento muito particular de transformação, aonde a cerâmica voltou para a minha vida, trazendo um novo sentido. A minha primeira formação foi em Belas Artes, e ali eu descobri um mundo de possibilidades. Eu sempre gostei de criar. Eu sempre fui uma pessoa muito criativa e a arte, para mim, ela faz parte da minha vida. Mesmo não vivendo de arte durante muitos anos, eu nunca deixei de criar peças que tornaram a minha vida muito mais bela.
E o que começou lá atrás como um reencontro com a arte acabou se transformando em algo muito maior na minha vida hoje. Eu naveguei em várias áreas. Eu naveguei na área da psicanálise, da psicossomática, da física quântica, da constelação familiar. Eu sou muito curiosa, então eu gosto de estudar tudo sobre a área da psicologia comportamental. E quando a gente vai estudando e se redescobrindo, a gente vai percebendo que nós vivemos em um mundo ilimitado de escolhas. Mas o grande problema é que nós não sabemos escolher na maioria das vezes. Por quê? Porque a gente sempre escolhe baseado nas nossas crenças, nas nossas experiências. E como uma forma de sobrevivência, a gente acaba repetindo os mesmos padrões com medo de errar novamente. E foi nesse reencontro com a cerâmica que a arte acabou se transformando em algo muito maior na minha vida. Enquanto eu moldava a argila com as minhas mãos, eu percebi que eu não estava moldando só a argila, estava moldando partes de mim mesmo. A argila, ela não resiste à transformação, ela acolhe, ela recebe, ela vai se adaptando àquele momento que você está vivendo, ela vai se reinventando. Nesse processo eu percebi que ela estava me ensinando que eu também podia fazer tudo isso comigo mesmo. Cada peça que eu fazia surgiam infinitas possibilidades. Nenhuma forma era definida, nenhum caminho era único. É fantástico, gente. Nenhum erro precisava ser descartado. É aí que eu comecei a perceber que eu podia unir esse movimento com a argila com a transformação da minha vida. E aí me trouxe várias reflexões. E foi então que eu compreendi que a argila é muito mais que uma matéria-prima. É uma metáfora da minha própria vida. Aí depois, com toda essa experiência, né, que eu tenho nessa área comportamental, psicológica, e como a gente pode transformar a nossa vida, né? A física quântica, ela me ensinou que o olhar do observador cria a realidade. E eu percebi que todos esses diferentes caminhos de autoconhecimento que eu passei, eu podia somar tudo isso, aquele amor profundo que eu tenho pela criação, nasceu algo especial. Uma experiência que vai unir arte, presença, reflexão e transformação. E assim nasceu Entre Mãos e Alma. É um movimento, é uma experiência de criação, de presença, de autodescoberta através da argila. Um encontro para quem sente que precisa desacelerar, para quem deseja se reconectar consigo mesmo, para quem está vivendo mudanças na vida, mas não sabe qual direção tomar, para quem sente que existe algo querendo nascer, mas que ainda não sabe exatamente o que. Durante estes encontros, nós estaremos apenas criando uma peça. Nós estaremos criando espaços, espaços para sentir, para respirar, para escutar, para se perceber, porque muitas vezes as respostas que procuramos não estão aqui na mente que mente, estão entre as mãos, entre o corpo, entre o silêncio. E a argila nos ajuda a lembrar tudo isso. É fantástico, gente. Essa experiência ela pode ser vivida individualmente. Você pode agendar um horário comigo, onde você quer ter somente aquela experiência com você mesmo, ou entre a sua família. Hoje as famílias estão desconectadas, cada um no seu celular, vivendo o seu mundo. Imagine aquele momento que você pode unir toda a sua família, seus filhos, seus pais, aquelas pessoas especiais que você quer fazer um momento de confraternização entre os amigos, em vez de você fazer uma festa, né, onde você vai encher a cara para esquecer os problemas, nós podemos criar aquele movimento onde todos estarão ali presentes, criando, reconectando, percebendo que cada um tem uma vida, mas que todas essas vidas em um certo momento estão unidas.
Eu também faço esse trabalho entre equipes de empresas que desejam fortalecer vínculos, criar conexões mais humanas e abrir aquele espaço de conversa verdadeira, sem competição, sem precisar mostrar que um é melhor que o outro. E o melhor que esses encontros, você não precisa ter experiências com a cerâmica, você só precisa chegar como está. O resto nós iremos moldar juntos, com presença, com leveza, com acolhimento, entre mãos e alma. Não é lindo isso? Porque talvez a transformação que você procura não esteja em tornar alguém diferente, mas é tornar você melhor. A mudança sempre está em nós. O nosso olhar da vida muda quando a gente passa a tomar consciência daquilo que a gente pode ser a nossa melhor versão. Talvez, gente, a transformação que você procura não esteja em se tornar alguém diferente. Talvez esteja em voltar para quem você sempre foi, a se descobrir em você mesmo, a se reconectar com a sua vida. E essa transformação, eu te garanto, é mágica. Se você quer saber mais como é esse trabalho que eu desenvolvo entre mãos e alma, é só você entrar em contato comigo. Você pode entrar em contato no Instagram, lá na minha bio, que tem o link do meu WhatsApp, ou no meu site carlaviola.com.br também, que você encontra o link do meu WhatsApp. Me mande uma mensagem que eu tenho o maior prazer de poder criar com você esse espaço de acolhimento, de escuta, de transformação, aonde você pode viver a sua melhor versão. Estou te aguardando.